Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 25 ao versículo 36. Quem achou, dá glória a Deus. Quem não achou, vai estar projetado aqui à frente. Nós faremos a leitura. Assim diz a Bíblia, a palavra de Deus. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento? E o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que existe hoje e amanhã é lançada no forno, não nos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Pai, Tu és justo e maravilhoso. Eu te louvo, Senhor, porque a Tua palavra tem sido aberta. Eu te louvo porque aqui temos ainda, Senhor, na nossa nação, a liberdade de pregar a Tua palavra. Então, Senhor, em nome de Jesus, nessa noite nos auxilie, para que desta forma façamos conforme o Senhor lhe agrada. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, nós vivemos em um tempo de problemas relacionados à saúde emocional e sobre a saúde mental. Nós vivemos um tempo de inquietude. O tempo que vivemos é um tempo acelerado. Corremos de um lado para o outro e às vezes gostaríamos que o dia deixasse de ter 24 horas e gostaríamos que ele tivesse 36. Pelo número de afazeres que não é suficiente a encaixar nas nossas 24 horas. Hoje, algumas pesquisas dizem que um adolescente ele tem maior número de informação que ele recebe até seus 15 anos do que um imperador romano teria ao decorrer da sua vida. Hoje nós vivemos um tempo corrido, e um tempo onde as pessoas não conseguem parar, onde as pessoas não conseguem respirar, onde as pessoas às vezes têm medo do futuro ou vivem presas no passado. E quando nós olhamos para o nosso contexto nacional, a OMS, Organização Mundial da Saúde, apontou na sua pesquisa nos anos de 2017 e 2019 que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Posteriormente, em 2023, teve uma pesquisa produzida pela Covitel, que identificou que 26,4% da população brasileira luta contra diagnósticos relacionados com a ansiedade. Se pagarmos para calcular, 26,4 pessoas, então 1 a cada 4 pessoas é afligida pela ansiedade na nossa nação, no nosso país. Os gastos relacionados com problemas atribuídos à ansiedade gera na economia $1 trilhão anuais.
Se a gente pensar, foi o que coletou de imposto até agora no Brasil. 1 trilhão de gastos anuais relacionados a problemas de ansiedade. Essa realidade tem sido um desafio do nosso tempo. Hoje nós encontramos pessoas que aparentemente estão saudáveis. Olhamos os exames, não encontramos nada, mas são afligidas veementemente com problemas relacionados à área da mente. E esses problemas têm afetado famílias, têm afetado emprego, têm afetado lares. Infelizmente chegou até nós, tem afetado a igreja, tem afetado a vida cristã, a comunhão. Então se faz necessário nós falarmos um pouco sobre esse assunto nessa noite. Nessa noite eu gostaria de trazer uma análise bíblica acerca deste assunto. E nós posteriormente trazemos quais são os conselhos que a Bíblia traz acerca deste assunto. Eu ainda creio que o Senhor Jesus, Ele cura câncer, que o Senhor Jesus ainda cura enfermidades que são incuráveis, e eu ainda creio que o Senhor Jesus, Ele tem solução para a ansiedade, para a depressão, mas hoje se faz necessário virmos aqui, porque às vezes é necessário um passo de fé. E pode ser que nessa noite Deus tenha esse passo de fé para você, para poder romper algumas coisas que você não espera romper dentro da sua mente. Então, antes de nós formarmos essa visão bíblica, eu gostaria de primeiro trazer uma visão clínica. Uma visão clínica, uma visão bíblica e uma resposta bíblica ao problema clínico que aqui foi trago. Então, a gente primeiro tem que compreender clinicamente o que é ansiedade. O Hospital Albert Einstein conceitua a ansiedade como um sentimento natural dos seres humanos, que permite antecipar situações de riscos e se preparar para os desafios diários. No entanto, quando essa emoção se torna muito intensa, com preocupações desproporcionais aos problemas e de forma contínua, ela se transforma em um transtorno. O transtorno de ansiedade pode interferir no descanso e desencadear problemas específicos. Então vamos entender o que o Albert Einstein quis dizer. Primeiro, todo mundo tem ansiedade. E isso é um sentimento natural, criado por Deus para que o homem possua, muitas vezes associado ao medo. Quando entramos em uma situação de perigo iminente, o nosso corpo reage. Uma das coisas mais arriscadas que pode haver é uma pessoa que não possui o medo dentro de si, pois ela se torna alvo fácil de predadores. Então esse medo associado, o medo gera essa ansiedade que vai gerar adrenalina no nosso sangue, que vai permitir um aumento da pressão sanguínea, um tensionamento dos nossos músculos, um estado de vigilância, permitindo que o homem possa reagir à situação adversa ou perigosa a qual ele está. Vamos tentar resumir. A gente vê um perigo, o nosso corpo entra em estado de alerta, para que nós possamos reagir e escapar do perigo. Isso é ansiedade. Esse estado que o nosso corpo é levado a um estado de alerta. Um estado onde nossa pressão arterial sobe, nossos músculos são tensionados para que eu só precisar correr, eu tenha força. Para que eu só precisar pensar, a pressão aumenta. Para aumentar a oxigenação no cérebro, os batimentos cardíacos aumentam, para eu poder pensar em uma saída, para eu pensar em uma solução. Isso é o que Deus criou. Contudo, nesse último tempo tem sido muito comum ter agora a ansiedade ter se transformado em um transtorno. E aí onde nasce o problema? Porque o transtorno de ansiedade pode ser reconhecido como uma desproporcionalidade da reação ao perigo. O que isso quer dizer? O corpo ele entra em estado de alerta, ele gera tensões, adrenalinas, preocupações exageradas, neuroses, diante de uma circunstância desproporcional, imaginária ou inexistente. O perigo não existe, só existe na sua mente. E o seu corpo reage a um perigo que você mesmo criou na sua mente. Aí vem o medo do amanhã.
Amanhã o chefe falou que ia conversar comigo. No dia anterior está suando até gelado. Talvez ele quer te dar uma promoção e você está suando gelado. Deixa cada dia o seu mal. Talvez seja somente uma conversa informal. Ele quer perguntar como você está e ele tem uma rotina de conversar com seus colaboradores, mas por causa disso a gente está em estado de alerta. Talvez nós estamos com medo de uma viagem, de um novo emprego, de ir para algum lugar, e nós começamos a criar hipóteses em cima de hipóteses na nossa mente, na qual nos leva a uma situação de perigo ou desproporcionalidade. Eu tenho um perigo pequeno. Quer ver um perigo pequeno? Uma apresentação de um trabalho de escola. Ei, irmão, você é tão bobo. Mas a gente em que estado de alerta, a gente sofre, é da faculdade, perde o cabelo, esquece que tem a recuperação, depois da recuperação, se eu perder ainda, eu ainda tenho aquela chance de fazer aquele provão, e se eu perder ainda, eu ainda posso fazer a dependência, e se eu perder ainda, ainda posso pegar e fazer de novo aquela matéria, minha vida não vai acabar, porque eu tomei uma nota ruim naquela prova, mas o nosso corpo, ele reagiu de forma desproporcional. O nosso corpo está como se a gente estivesse no meio de uma floresta e vendo um tigre e precisando correr. Mas só que às vezes esse tigre é uma coisa tão boba, uma coisa pequena que existe, uma coisa que a gente imagina que existe, ou uma coisa que não existe. Então isso começa a virar um transtorno. Às vezes chegamos em um local que sofremos algo, que ali fomos feridos, e gera em nós um gatilho emocional, porque a gente sabe que aquele local um dia gerou dores em nós, e o nosso corpo já começa a reagir. Pode ser que naquele local as pessoas já são diferentes, já é tudo diferente, mas por causa de uma cor de algo que havia em algum lugar, aquilo gerou um estado de alerta, aquela pessoa entra em crise de ansiedade. O medo de errar nos leva para esse tipo de alerta. E aí pode acontecer pelo menos duas coisas. A ansiedade, ela veio de uma forma aguda, gerou um gatilho, que vem aquela explosão de adrenalina, e a gente perde toda a nossa reação. Dá branco, a gente perde tudo. Quantas pessoas que fez exame de motorista e pela ameaça de ser reprovado, a gente é reprovado. E quando voltamos aqui, nós entendemos que ela pode ser crônica, algo que a gente começou a ter essa convivência dia após dia, dia após dia, dia após dia. Isso começa a trazer muitos prejuízos para o nosso corpo. Então nós vamos entender que essa ansiedade, ela pode ser gerada pelo menos dois fatores. Fatores externos e internos. Dois fatores externos e... Fatores externos, ela é provocada pelo ambiente, eventos traumáticos. Pode ser que essa pessoa nunca gerou um gatilho, essa pessoa nunca teve uma crise de ansiedade, mas ela sofreu um abuso. E porque ela sofreu um abuso, agora ela tem crises. Pode ser eventos traumáticos, pessoas que foram para a guerra, nós vemos isso, acorda de madrugada gritando, crises de ansiedade, por estresse. E aí eu vi também, o Brasil é o quarto país com as pessoas mais estressadas do mundo, 2024, saiu a pesquisa. Estilo de vida, alimentação e uso de substância. E aí, sendo elas listas ou ilícitas junto com a alimentação, pode gerar crises de ansiedade. Agora a gente vem para fatores internos. Essas crises podem ser simuladas na nossa mente por doenças físicas, como distúrbios na tireoide, doenças cardíacas, hipoglicemia, anemia, deficiências vitamínicas e condições respiratórias que geram um efeito semelhante à ansiedade. E muitas vezes a gente está com algo que é clínico, que pode tratar com um remédio, ou com a oração, ou de uma forma milagrosa, mas a gente pega algo que a gente está tomando remédio com um psiquiatra, e às vezes era só fazer o exame do coração e tratar uma arritmia. Mas ela dá sintomas semelhantes à ansiedade. Personalidade, tem gente que normalmente personalidade já tem medo de tudo.
essa pessoa é mais fácil de desenvolver. Ansiedade, genética, tem coisa que a gente vê que passa de pai para filho, mas em nome de Jesus, o sangue de Jesus é poderoso para libertar. E alterações hormonais. Por fim, entendemos que a ansiedade na prática é semelhante ao medo. A ansiedade nos paralisa e nos coloca em rota de fuga, afastamento, quando somos confrontados pelo cotidiano, que traz consigo conflitos, decisões, provações, mesmo que essas circunstâncias só sejam expectativas, só sejam um imaginário, mas ele põe nosso corpo nesse estado de alerta, da qual ele quer fugir e se afastar, para evitar o confronto, o conflito ou a provação. E eu poderia perguntar, mas alguém já sentiu algo semelhante a isso? Alguém, eu falo de mim, uma vez para eu pregar, que eu não conseguia encontrar onde eu ia começar a pregar o tema, que era difícil. E tá chegando a hora do culto e eu comecei a balançar a perna, o coração começou a ficar meu, eu falei, que é isso, gente? É só para eu pregar? Calma. Porque não tem jeito de pregar tendo problema de ansiedade? Mas, amados, se a gente começar a refletir, a gente vai ver que algum desses sintomas a gente já passou. Alguma dessas circunstâncias a gente já viveu. E tem coisas que têm paralisado a nossa vida porque a gente tem medo de enfrentar. E a gente só quer fugir, fugir e fugir. Isso chama-se ansiedade. Mas e agora? E a Bíblia, pastor? A Bíblia também fala sobre esse assunto. Quando nós abrimos o Salmo 94, do versículo 16 ao 19, eu vou ler aqui na nova versão internacional, diz: quem se levantará a meu favor contra os ímpios? Quem ficará ao meu lado contra os malfeitores? Não fosse a ajuda do Senhor, eu já estaria habitando em silêncio. Quando eu disse, os meus pés escorregaram, o teu amor leal, Senhor, me amparou. Quando as minhas inquietações aumentavam no meu íntimo, o teu consolo me trouxe alívio à alma. Esse salmo, o salmista, ele é desconhecido, muitas vezes ele é atribuído como um salmo pós-cativeiro, mas esse salmo ele retrata a vida de um justo no meio de uma sociedade ímpia, e esse justo no meio de uma sociedade ímpia, ele está em um estado de sofrimento. E deixa eu falar, é normal, o crente está em estado de sofrimento, porque a gente não é daqui, a gente é do alto. Então quando a gente está aqui, algumas coisas vai ser gerado em nós, que não é comum, porque a gente não é daqui, a gente é do alto. Então, irmãos, o sofrimento na terra para o crente, ele é comum, porque ele não é daqui, ele está querendo chegar no lar dele. E quem já viajou para longe sabe como a gente fica ansioso em chegar em casa. A cama do hotel pode ser até melhor que a nossa, mas a gente está ansioso para chegar no nosso lar. Então esse Salmo 94, ele vai responder essa pergunta. Só que nós vamos encontrar algumas atitudes no salmista que registram essa inquietação da alma, essa ansiedade. Primeira pergunta retórica acerca do futuro: quem se levantará ao meu favor? Quem vai me ajudar? Quantas vezes nós não nos deparamos com essa pergunta? Quem vai me ajudar nesse problema? Quem é o médico que vai fazer o procedimento cirúrgico? Quem vai me defender? Deixa eu te dar uma resposta. No Evangelho não tem chapolim colorado, em nome do Senhor Jesus. Mas, amados, brincadeiras à parte, amados, não há, queridos, nós nos deparamos com essas perguntas, e nós vemos o salmista fazendo perguntas semelhantes. Quantas vezes nós encontramos alguma reunião secreta, seja no serviço, que você sabe que você vai ser o tema, você fala, será que alguém vai levantar lá para me defender? Ou quando, por exemplo, se olharmos algumas empresas da região, nós estamos vendo algumas mandando pessoas embora. E às vezes a pessoa chega lá de manhã, igual um amigo meu, e já andava com a carteira de trabalho no bolso. Eu falava, a empresa não falou nada com você, por que você está andando com a carteira no bolso? E se eu for amanhã? Eu falei, calma, em nome de Jesus. Mas está vendo como essas perguntas retóricas,
ela traz inquietação para a nossa alma, porque nós não sabemos as respostas, são perguntas somente para nós mesmos. É interessante, quando eu disse que os meus pés escorregaram, ele não está falando que os pés escorregou, ele disse, os meus pés escorregaram. Pode ser que os pés ainda não haviam nem escorregado, mas ele já viu que o terreno era liso, e ele já estava falando, quando eu disse comigo, os meus pés escorregaram. Não fala que o Senhor colocou ele em pé, fala que o Senhor o amparou. E nós olhamos a terceira pergunta, quando as inquietações aumentam. E tem vezes, irmãos, que a gente paga um pouco, e é tanta coisa ao mesmo tempo que a gente não consegue parar quieto. Amanhã vou ter que fazer isso, aquilo outro. No serviço tem isso, aquilo outro. Eu vou chegar amanhã, o chefe já vai puxar meu orelha. Nossa, pai, agora imagina a cabeça do pastor, e na igreja tem isso. E a gente já lá vai colocando inquietações, mas ele fala, mas nas minhas inquietações, fala que ele me consolou. Então nós enxergamos nas escrituras que essa ansiedade é algo natural. Haverá preocupações na nossa vida, e às vezes elas passarão dos limites. A primeira conclusão que tomamos é que a ansiedade é uma realidade tratada pela Bíblia, e que o excesso de preocupação ele é danoso. Provérbios 12, 25, na versão NVI fala, a ansiedade oprime o coração do homem. É como se a gente estivesse sendo pressionado contra a parede, aquela pressão ela vai aumentando, de forma que a gente não procura a solução, de forma que a gente não alcança a solução. A gente até procura, mas não alcança na nossa mente a solução dos problemas nos quais estamos inseridos. Então, nós passaremos, por isso Jesus falou, não turbeis o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim, que a casa do meu Pai tem muitas moradas. Jesus sabia que o nosso coração iria se turbar. Jesus sabia que perguntas subiriam em nossa mente. Nós encontramos Jó passando por vale de perguntas e perguntando, por que aconteceu isso comigo? Deixa eu te falar uma coisa, para de perguntar por quê e começa a perguntar para quê, porque o porquê não vai te ajudar em nada, mas o para quê pode te ajudar a identificar algo que Deus está fazendo através do seu deserto e da sua provação. A segunda conclusão que eu tomo é que homens de Deus também passam por momentos de grande ansiedade e preocupação acerca do futuro. Vamos parar de demonizar algumas coisas que não são demônios. A gente vai lá e demoniza um problema de ansiedade, mas o pecado que entrou não demoniza o pecado, demoniza outras coisas. Demoniza N coisas que estão erradas na nossa nação, que são pessoas que são movidas por demônios, e que não, se você olhar não vai cair manifestada, mas o demônio já tomou conta da sua mente, e ele já está sendo movido pelas hostes espirituais da maldade. Mas às vezes a gente está pegando e está demonizando alguém que está passando um problema. Essa pessoa já está passando o problema, e a gente está com 7 pedras na mão jogando em cima dessa pessoa. Já não basta o problema que ela tem, a gente aumenta o fardo falando, ô irmão, qual que é o seu pecado? Crente em nome de Jesus. Se for pecado, Jesus vai tratar, Jesus vai cuidar, Jesus vai restaurar e vai dar nova vida. Mas tem alguma coisa que a gente precisa ser mais cheio de misericórdia. Não agrega em nada a gente vê uma pessoa passando ansiedade, a gente quer identificar onde está o erro na vida espiritual dela, por passar ansiedade. Crente em nome de Jesus, fala para mim onde está o erro espiritual na vida de Elias. Se você achar, vou te passar uma segunda pergunta, onde está o erro espiritual na vida de Jesus? Vamos estender a mão em vez de jogar pedras. Elias, primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Mostra Elias no capítulo 18, tinha acontecido algo fenomenal, incrível.
Elias, cheio do poder do Espírito, cai fogo do céu diante da sua oração. Os profetas de Baal e de Azera são dizimados, e todo o povo está gritando: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Ele passa por avivamento. Nos capítulos anteriores, ele é sustentado, ele fala: olha, pela minha palavra não vai cair chuva. Não caiu. Ele já estava provando o cuidado de Deus. Posteriormente, ele é sustentado por um corvo, depois sustentado por uma viúva. Deus prova que é na vida dele, não deixa faltar nada. Depois honra ele diante de todo o povo. Mas agora Jezabel faz uma ameaça. E sabe o que fala? No versículo 3, fala assim: Elias teve medo e fugiu para salvar sua própria vida. Não é porque é homem de Deus que é super-homem. Não é porque é mulher de oração que é mulher maravilha. Deixa eu te falar uma coisa. Não pensa que você é um super-homem. Não pensa que você tem superpoderes. Você não tem superpoderes. Nós nos abatemos. Elias poderia bater no peito e falar: o mesmo Deus que ficou 3 anos sem chuva, que me sustentou, o mesmo Deus que fez cair fogo do céu e fogo morto 800 profetas, Jezabel já tem profecia contra ela vai cair da mesma forma. Não foi isso que ele reagiu. Ele teve medo, ele fugiu. O mesmo Elias que nós vemos que se posiciona de forma tão clara e tão veemente. E sabe o que acontece? Ele é tomado por um medo paralisante. Ele fica tão ansioso diante das ameaças, dos confrontos, dos conflitos, que ele perde a força de lutar e começa a desejar até a morte. Tem hora na nossa vida que parece que a nossa força acaba toda nos 800 profetas. Enquanto tem só uma ameaça é o suficiente para nos derrubar. Tem homens de Deus, mulheres de Deus, que estão sofrendo isso, e o que eles estão fazendo? Se afugentando, se escondendo nas cavernas. Segunda realidade que eu vejo é Jonas. Ninguém entendeu porque Jonas fugiu. Jonas foge e lá no final do livro responde porque ele foge. Ele foge por causa de uma expectativa do futuro. Quando lhe é dado a profecia, ele imagina na sua mente, ele fala assim: Deus vai ter misericórdia dos ninivitas. Então ele começa uma rota de fuga para não viver o que ele imaginou na sua mente. Ele estava até certo, mas ele já faz uma rota de fuga todinha para ele fugir do conflito contra os seus próprios ideais, contra os seus próprios valores, contra sua própria vontade, contra o seu próprio desígnio. Ele quer fugir, ele quer bater em retirada, então ele foge, e Deus encontra com ele, leva ele para o caminho. Acontece o que ele imaginou. Às vezes ansiedade, a gente até acerta o negócio, acontece o que ele imaginou, mas Deus está lá conversando com ele, explicando a ele o porquê que Deus faria daquela forma. Mas está vendo, ele visualizou o futuro e já está fugindo hoje por algo que ainda não aconteceu. Os irmãos estão conseguindo entender o que é ansiedade? E agora nós encontramos Cristo, um dos textos mais profundos da Escritura. Jesus está no Getsemane e ele está se preparando para o seu sacrifício, para ir para a cruz. E quando ele vai orar, fala a Bíblia que ele é tomado por uma grande angústia. Essa palavra grande angústia, quando você olha no grego, ela fala de arena. Jesus foi introduzido em uma arena, em um lugar de guerra, em um lugar de conflito. Jesus, ele está no Gólgota. Jesus, ele está no Getsemane, visualizando na sua mente todas as dores que ele iria sofrer amanhã. E acontece nele um fenômeno raríssimo chamado hematidrose, que é suar gotas de sangue. Sabe quando acontece suar gotas de sangue? É produzido por um abatimento moral violento, causado por uma profunda angústia, um grande medo, terror e susto. Jesus está nesse estado. Eu pergunto, irmão, Jesus, sim, ele é onisciente, então ele sabe exatamente o que vai acontecer no futuro, mas agora esse pensar acerca do futuro e essa decisão que ele toma no Getsemane traz a ele uma antecipação das dores do futuro para o presente. A ansiedade, ela não te cura, ela antecipa a tua dor.
ela traz a dor do futuro para o presente. E você começa a sofrer o que talvez nem sofreria amanhã, porque o caso de Cristo ele é onisciente. Então ele acessou tudo aquilo na sua onisciência. Ele sabia de todas as profecias e ele era Deus. Ele é Deus. Mas a contemplação de Cristo diante do seu grande sofrimento gera dor, angústia e efeitos físicos. Então a Bíblia mostra que homens de Deus passam por problemas de ansiedade. Então deixa eu já te dar o primeiro remédio de cura aqui nessa noite. Para de se culpar. Para de colocar mais um fardo em cima de você, porque às vezes você não está dando conta de tanta coisa que você tem seguido. E às vezes a gente está se culpando demais. Isso não vai te curar. Isso só vai fazer você piorar o seu estado. Irmãos, quando nós somos agravados nesse tópico, nós precisamos parar e nos entregar totalmente ao Evangelho, nos entregarmos totalmente a Cristo, e se dependendo for, procurarmos também diagnóstico médico. Mas a Bíblia me oferece aqui pelo menos 7 respostas, por isso que eu falei que hoje estava difícil de pregar, porque falar igual o Marco Feliciano, a introdução foi até agora, aí já pregou 1h30. Mas eu quero falar rapidamente, sobre 7 respostas que nós encontramos em Cristo, em Paulo e em Pedro, sobre o problema da ansiedade. As primeiras respostas é aquela que nós lemos aqui no texto de Mateus capítulo 6. Primeira resposta que Deus tem para você para lutar contra a ansiedade: você é importante para Deus. Porque enquanto Jesus está falando, não andeis ansiosos por todas as coisas, pelos que andeis de comer, pelo que andeis de vestir, Deus cuida das aves, Deus cuida da planta, porventura vós não tem muito mais valor que eles? Sabe o que Deus está querendo dizer para você e para mim nessa noite? Você é precioso para mim. Eu não vou te perder, eu não vou perder o controle da situação, porque eu cuido da natureza, eu cuido de todas as coisas. Você vale muito mais para mim, você é a coroa da criação, você tem muito mais valores que plantas, pássaros e a natureza. Da mesma forma que eu cuido deles, eu também estou cuidando de você. Então, diante das nossas crises, somos atacados pela culpa, pela frustração. Contudo, não podemos ficar dessa maneira. É necessário reconhecer o valor que Deus nos dá. E às vezes a gente sofre crises, problemas, porque não conseguimos ver o valor que Deus dá para nós. E quando a gente não consegue reconhecer o valor que Deus dá para nós, nós sofremos. Ele entregou o seu filho por amor de você. Você é importante para Ele. Segunda resposta: não conseguimos mudar o futuro, então vivamos o presente. Jesus falou assim: você não pode adicionar um côvado à sua estatura. Em outras traduções vai trazer: você não pode aumentar 1 hora na sua vida. E depois fala: o amanhã você não consegue mudar, então deixa o amanhã para lá e viva cada dia o seu mal. Viva cada dia. Não viva preocupado pelo amanhã. Amanhã o que vai acontecer? Deixa o amanhã para o amanhã. Sabe qual que é a melhor forma de você ajudar para que o seu amanhã seja uma bênção? Vivendo hoje. Só que hoje nós temos pessoas que não vivem hoje porque está remoendo ontem. E não vive o amanhã por medo, não vive hoje por medo do amanhã. Sabe o que acontece? A situação só piora. Amados, a Bíblia nos ensina: viva o hoje, viva com intensidade cada minuto da sua vida, de forma que você glorifique a Deus em todas as coisas. O melhor presente que você pode dar para você amanhã é você vivendo hoje. Viva o hoje. O amanhã ele cuida de si mesmo, o amanhã se resolve sozinho, o passado ficou para trás. Viva o hoje. Porque sabe o que acontece? Pessoas que são atacadas pela ansiedade amanhã serão atacadas pela depressão, porque ela vai chegar no futuro que não viveu hoje, só viveu amanhã, e vai falar: poxa, eu não fiz nada ontem.
É um ciclo vicioso, onde só traz tormenta, dor e angústia. Viva o que Deus permite você viver hoje. Por isso que eu falo aqui na igreja, quando você chega eu falo, posso te dar um conselho, adora Deus hoje, viva hoje, ore hoje, pregue hoje, evangelize hoje, ensaie hoje, ganhe almas hoje, ame hoje, curta a sua família hoje, porque hoje é o dia que Deus nos deu. Paremos de viver o amanhã, porque o que eu posso fazer hoje pode mudar muita coisa amanhã, mas eu vou ter que fazer hoje, pensando em hoje. E eu posso só abrir um parênteses, isso não retira de nós o nosso planejamento, mas que seja igual fala em Tiago, se Deus quiser, farei isso amanhã. Terceiro conselho, nós precisamos ter uma vida com propósito. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas lhe serão acrescentadas. Às vezes nós não vivemos uma vida com propósito. E uma das coisas que pode mais gerar ansiedade é quando a gente não tem uma missão. Quando a gente não tem um propósito. É uma vida vazia. É uma vida como hoje ou amanhã fosse nada. Tem um propósito. Caminhe com Cristo. Essa caminhada com Cristo nos impulsiona a compreender a sua vontade, viver as experiências com Ele. Muitos têm passado crises existenciais severas porque são carentes de propósito. Há pessoas que cometem suicídio no meio dessas crises existenciais. Por que há crises existenciais? Porque falta conhecimento do seu chamado, do seu propósito e da sua missão. Porque quem conhece o seu propósito não sofre por crises existenciais, ele vê cada passo da sua vida como uma missão. Ele enxerga o seu trabalho como uma missão. Ele enxerga a sua igreja como uma missão. Ele enxerga a sua faculdade como uma missão. Ele enxerga a sua família como uma missão. Ele vê o propósito dele em tudo. Ele entende que está indo para a direção correta. E dessa forma tudo na sua vida possui valor. Qual é o propósito da sua profissão? Quando a gente fala do sacerdócio universal do crente, a gente mudou o conceito inicial dele. O Martinho Lutero falava de um sacerdócio universal do crente, aonde o sapateiro, fazendo o seu sapato para a glória de Deus da melhor forma possível, ele também estava cumprindo um chamado. Mas nós abandonamos esse tipo de teologia. Então desta forma o nosso trabalho não tem mais valor, é somente um enfado, um cansaço. Enquanto Deus quer que a gente veja valor no trabalho e fazendo ele de forma digna, honrosa, direita, honesta, nós estaremos também sendo pregadores e estaremos cumprindo a nossa missão para a glória de Deus no nosso trabalho, na nossa faculdade, na nossa família. Hoje as pessoas são carentes de propósito. Hoje às vezes a gente conversa com jovens e com adolescentes, você pergunta assim, um jovem de 20 anos, o que você quer ser da vida e não sabe. Meu Deus do céu. Gente, misericórdia. Eu pelo menos desde 7 anos de idade, eu já tinha pelo menos uma... Depois Deus jogou minha bola de sorvete no chão, cancelou meu sonho e pôs o dele, amém. Mas eu já tinha o meu propósito, o meu objetivo. Terceiro conselho, agora é Paulo que nos dá, dedique-se à oração. Filipenses capítulo 4, no versículo 6, Paulo vai dizer a nós, um instante que eu vou ler o texto. Ele vai dizer assim: não estejais inquietos por coisas algumas, antes as vossas petições em tudo sejam conhecidas diante de Deus, pela oração, súplica e ações de graças. Paulo, ele nos incentiva pelo menos 3 tipos de oração, isso aqui é maravilhoso. Primeira oração é aquilo que a gente trabalha na rotina, aquilo que a gente trabalha todo dia. Súplica é a hora da angústia, a hora que você está com o rosto no pó, que você não sabe o que fazer, que você não tem a solução. Oração, súplica e ação de graças. E isso é terapêutico, irmãos. Primeiro, uma conversa de rotina, um amigo que nós precisamos ter, orar e colocando as nossas petições diante de Deus, porque Ele é o nosso amigo. Posteriormente, nós precisamos entender que Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele nos dará a solução no momento da angústia, Ele nos dará a solução no momento da dor, Ele nos dará a solução no momento da lágrima, Ele nos dará consolo no momento onde estamos fugindo, correndo, fugindo, amados, Ele nos dá a solução, Ele tem que ser o nosso refúgio. E por último,
Ações de graça não tem nada mais terapêutico do que viver uma vida grato. Aleluia. Agradecer pelas coisas. Às vezes nós estamos vivendo ansiosos porque não aprendemos a agradecer pelo que temos. E eu vou te dar aquele conselho que eu dou sempre aqui na igreja. Chega hoje, em nome de Jesus, toma aquele banho de água gelada. E você vai dar glória a Deus quando o chuveiro faz assim. Você vai dar glória a Deus. Oh, aleluia. A chave entrou aquele chuveiro e é bênção pura. Quer fazer um teste? Vive um dia sem o teu conforto, desliga a internet da tua casa, tira o gás. E não vai fazer jejum, não. Vai lá, sem isqueiro também. Vai lá pegar o pauzinho aqui, ó. Fazer fogo. Toma banho gelado. Então faz esse experimento no inverno, em nome de Jesus. Lá para agosto, toma banho gelado no inverno. E agora chega no outro dia e vê quando você apertar aquele botãozinho do fogão. Acendeu. Se aleluia, glória a Deus. Amados, na hora que você ligar o chuveiro e sair aquela água quentinha, você fala aleluia. Você vai abrir o armário cheio de roupa e a gente está pensando na roupa que a gente não tem. E Deus está falando e bradando e gritando hoje. Olha o tanto que está no teu armário, oh, como você não tem. Aleluia. Ele nos encheu de conforto, Ele nos encheu de bênçãos ao redor. Minha família é imperfeita, mas você tem, você não é órfão. Amado, dê glória. Por vezes nós somos indicados, irmãos, aí para profissionais da saúde mental, psicólogos, psicanalistas, ou buscamos desabafar com amigos, colegas. Precisamos retirar as roupas da formalidade e entender que Deus é o nosso Pai. Precisamos retirar as roupas da formalidade e entender que Ele é o nosso amigo. Faz de Deus o teu psicólogo essa noite. Faz de Deus o teu psicanalista. Se você conversa 1 hora com o psicólogo, conversa com teu Pai Celeste 1 hora e fala, está doendo aqui. Não ora assim, ó Senhor, pelo beneplácito da sua vontade. Não ora assim, Pai, está doendo. O Senhor sabe que eu quero desistir. Mas olha minha casa como que está, Pai, não estou aguentando mais. E aí vem o Santo Espírito nos consolar, nos confortar, nos trazer, nos dar força. Amados, que possamos viver dessa maneira, com relacionamento com Deus, é uma resposta para que alcancemos paz. Olha o texto: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam todas conhecidas diante de Deus pela oração e suplicações de graça, e a paz que excede todo entendimento guardará o vosso coração. É consequência da vida de oração, da vida de entrega, da oração depositada na súplica, na ação de graça. É a paz de Deus invadir o teu coração e te dar agora refrigério na aflição. No versículo 7, Paulo também nos convida a mudar o pensamento. Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, tudo que é de boa fama, se há virtude ou se há louvor nisto, pensai. Em Colossenses ele vai dizer, pensai nas coisas que são de cima. Amados, às vezes nós estamos sofrendo na mente. E amados, a gente ainda ajuda o sofrimento com aquilo que a gente está vendo. Jesus fala que os nossos olhos é a candeia do corpo. Se tivermos um olhar luminoso, nosso corpo será luminoso. Mas se a gente olhar de forma tenebrosa, nosso corpo será tenebroso. Onde estamos confiando os nossos olhos e os nossos ouvidos? Irmão, você ficar só assistindo da Atena, irmão, você vai ficar com medo. Você vai ver o helicóptero aí, ó, já vai ficar com medo, irmão. Às vezes a gente só está alimentando o nosso corpo, a nossa alma com coisas ruins. Eu lembro quando eu tinha depressão, eu só escutava só rock dos mais pesados que tinha. Death metal, irmãos, o nome do trem já tem morte no nome. Deus me livre e guarde. Filme de terror. Você acha que de bom isso ia gerar em mim? Só ia me ajudar a me afundar ainda mais. Mas o problema é que nós passamos aflições, em vez de a gente colocar uma música em tom maior, que tem tom de alegria, a gente já gosta de pôr aquele tom menor, aquela música que já vem dando aquele sentimento de tristeza junto com medo. Amado, em nome de Jesus,
Vamos mudar de vida, vamos pôr o que a gente está assistindo, o que a gente está vendo, o que a gente está ouvindo, vamos mudar nosso pensamento, sabe por quê? Como funciona a sua mente quando você tem que tomar uma decisão rápida? Por isso que a gente toma decisões, diversas decisões, 24 horas por dia, de forma constante. Vem a situação, leva lá para a tua mente, o tico bate no teco, em milésimos de segundo, acessa as suas memórias, e quando acessa as suas memórias, ele vai procurar solução nas suas memórias. Mas você está assistindo o filme lá, A Culpa é das Estrelas, o cara morre no final, você fica chorando o filme todo. Aí você assiste o outro lá, que o outro morre lá afogado. Aí você assiste o negócio lá, ninguém tem vitória, tá? Todo mundo tem derrota. E você tá lá assistindo, e na hora que o tico bate no teco, você fala assim: eu tô enrolado, misericórdia. Mas se você tá lendo as escrituras, vendo que Davi venceu o gigante, você tá vendo que Jesus curou o cego, que Jesus curou aquele que tinha a mão mirrada, que Pedro falou, levanta e anda. Na hora que chegar, você vai falar assim: em nome de Jesus, essa enfermidade não vai me matar, em nome de Jesus eu vou perseverar, porque na hora que acessou a sua mente, chegou nas suas memórias, e você encontrou um Deus que tudo pode fazer. Por isso que a mesma situação, duas pessoas reagem de forma completamente diferente, é pelo aquilo que ela está guardada nos seus pensamentos. Como está seu pensamento? Sabe uma coisa que eu escutei o psicólogo dizer? Ele falou assim: Adriano, tem pensamentos que vêm para nos sabotar, são pensamentos que vêm para sabotar. Sabe o que você faz? A gente não impede que o pensamento venha, mas a gente pode derrubá-lo com outro. Martim Lutero fala que a gente não pode impedir de uma ave chegar próxima à nossa cabeça, mas nós podemos impedir dela fazer ninho. Então, em nome de Jesus, tira essas aves da sua cabeça, tira esse ninho de passarinho que está aí, em nome de Jesus. E agora coloca a tua mente em Cristo, tenha a mente de Cristo, é o conselho, sede meus imitadores, tenhamos a mente de Cristo. Cristo, ele viu, ele venceu todas essas coisas, e você também vencerá na autoridade que há no nome dele. E por fim, nós precisamos fazer o que Pedro nos orienta a fazer na primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7, que diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Somos convidados a nos humilhar diante dele. Pastor, eu estou com ansiedade, ainda vou me humilhar? Sim, você sabe por quê? Às vezes a gente está com ansiedade porque está carregando plano nosso, está carregando coisas que são nossas, e a gente ainda não aprendeu que é nos pés da cruz que está a nossa solução, que é nos pés do Senhor Jesus que está a nossa resposta. Pega o teu plano e lança para ele. Pega a tua dor, lança nele. Fala com Jesus: eu me rendo. O meu plano é teu plano, a minha vontade é tua vontade. O que o Senhor quiser fazer, eu estou aqui. Eu me rendo. A gente quer pegar o problema da mão de Jesus e enfrentar o mundo sozinho. Esperei com paciência no Senhor, e ele inclinou os seus ouvidos e ouviu o meu clamor. A gente é impaciente, a gente não deixa. Vamos fazer a dinâmica aqui. Vem cá, evangelista irmão aí. Senhor, está aqui os meus planos. Pega aqui. Agora puxa de mim. Está aqui meus planos, Jesus. E Jesus está assim: larga! Está aqui, e a gente não quer largar. Larga na mão de Jesus, deixa na mão de Cristo, atira a mão e veja o que Ele pode fazer. A Bíblia diz: olha, não temeis, nessa batalha não tereis que pelejar, e vede a salvação do Senhor para convosco. Amados, tem batalha que vai surgir recurso, a gente não sabe de onde, mas vai surgir. E Ele é fiel. A gente idolatra a nossa vontade, mas entrega na mão dele. E agora, concluindo, eu quero terminar essa pregação voltando nos 3 exemplos. O exemplo de Elias. Ele não continuou na caverna. Deus mandou o anjo para dar alimento. Um alimento não foi suficiente para levantar o homem. Teve que repetir. Teve que ter um repeteco. Comeu 2 vezes o alimento. Depois comeu 2 vezes o alimento, Deus falou: eu estou te esperando no Monte Horebe, vem conversar comigo.
E Deus está te chamando hoje, vem conversar comigo, estou te esperando no monte. Porque em nome de Jesus o anjo já está trazendo a resposta, o anjo já está trazendo o alimento, o anjo já está trazendo fortalecimento para você ter uma conversa com Deus. Quando acontece com Jonas, Jonas vai lá e Deus, no meio da sua murmuração, Deus tem um encontro com ele e fala: Jonas, eu vou te ensinar o valor de uma alma. E Deus é todo paciente, Deus é paciente com pessoas ansiosas, Deus é todo paciente para explicar para Jonas por que ele iria fazer aquilo daquela maneira. E agora nós encontramos Cristo, e enquanto ele está suando gotas de sangue, ele faz oração: Pai, não faça a minha vontade, mas faça conforme a tua. Depois fala no livro, no Evangelho segundo Lucas: e o anjo do Senhor lhe consolava. Aleluia. E depois em Hebreus capítulo 12, versículo 2 fala: olhamos para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, que pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Ou seja, ao mesmo tempo que ele está vendo a dor, o anjo está consolando, e agora o Pai lhe revela toda a alegria que seria colocada diante de toda a humanidade, diante dele nos céus, pelo sacrifício da cruz. E ele se firma naquela alegria, e firmado naquela alegria ele consegue suportar os cravos, os espinhos, as chicotadas, as humilhações, porque Deus mostra uma alegria para nós que vai além do nosso entendimento. A ansiedade é natural do homem, mas a graça também é natural de Deus. O medo é natural nosso, mas a provisão é natural de Deus. Aleluia. Se é tão real quanto a aflição é a provisão, tão real quanto a ansiedade é a graça. Então hoje eu te convido, irmão, e a gente vai orar. Pode ser sentado mesmo, mas é você se entregar a Deus e fazer dele o seu principal psicólogo. Porque a palavra fala na primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 18, que o perfeito amor lança fora o medo. O perfeito amor está aqui entre nós. E em nome de Jesus ele vai lançar fora ansiedades nessa noite. Ele vai lançar fora, em nome de Jesus, temores. Ele vai lançar fora o medo do futuro, porque ele é Deus. Feche seus olhos. Pai.